Fala pessoal, tudo belezinha? Vamos falar um pouquinho sobre a função quadrática agora. A ideia principal é dar continuidade à função do primeiro grau, à função afim, e a gente aprender uma funçãozinha nova. Aqui nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, o que você vai aprender é o formato que a gente tem ali, a forma, né, a definição que a gente tem da nossa função do segundo grau, e logo depois disso a gente sai desenhando para eu te mostrar um pouquinho como que funciona dentro do plano cartesiano, beleza? A ideia principal aqui é você lembrar que a função do segundo grau sempre será ax ao quadrado mais bx mais c. Esses coeficientes a, b e c, gente, são reais, são aqueles caras da Bhaskara que você está muito bem acostumado, tá? Mas aqui o nosso a, ele precisa ser diferente de zero. Pessoal, mas por quê? Porque esse a nosso aqui, ó, é o que define, inclusive, a nossa função do segundo grau, como concavidade para cima ou para baixo, que já vou te mostrar. Mas aqui, ó, se for zero, o que acontece é que você vai ter uma função do primeiro grau e não uma do segundo, tá? Depois a gente vai olhar cada um desses coeficientes separadamente para a gente entender um pouquinho melhor o que eles fazem no gráfico, tá? Mas antes, vamos ver a concavidade da parábola. Professor, o que é isso? É porque no fim das contas, a nossa função de segundo grau descreve, né, no plano cartesiano, uma parábola como eu te disse. E isso vai ser um desenho que quando a gente tiver no nosso A maior do que zero, o que vai acontecer é que a sua parábola ela é concavidade para cima e significa que você vai ter um desenho. Ó, a função do segundo grau vai ter esse desenho tipo esse que eu tô te mostrando aqui, ó, com a boquinha para cima, tá? Então o buraquinho para cima que é a concavidade. Logo depois disso, se acontecer, galera, de ser de fato, ó, o nosso A menor do que zero, o que vai acontecer é que a sua concavidade é para baixo. Só por que isso é importante? Porque essa é a primeira coisa que vocês têm que olhar em uma parábola. Então, antes de mais nada, quando você estiver mexendo com uma função do segundo grau, quando você estiver lá no gráfico, você vai olhar concavidade para cima ou para baixo. Pessoal, como é que eu sei isso? Ué, você sabe simplesmente se o A for positivo ou negativo. A positivo vai ser concavidade para cima, A negativo vai ser concavidade para baixo. Belezinha, gente? Agora vamos ver como é que funciona isso no gráfico, porque o meu interesse aqui em funções é você conseguir entender muito bem como que ela fica no plano cartesiano. Porque senão, galera, no fim das contas a gente está aprendendo função para nada. Para ficar algebrando, para ficar fazendo conta, não adianta. Você tem que entender o que acontece no plano cartesiano. Então a ideia principal aqui é você esboçar o gráfico de y igual a x ao quadrado. Pessoal, mas e aí? Bom, gente, e aí que x ao quadrado é a função mais simples e toda vez que você esboça um gráfico, gente, basicamente o que você precisa fazer é jogar valor em x e colher em y. Agora olha que interessante, ó, eu vou fazer aquela boa e velha tabelinha que a gente faz sempre, lembra dela? Então eu vou jogar aqui, ó, a minha tabelinha com x e y, a gente vai jogar alguns valores e a gente vai sentir como funciona o gráfico, ó. Então aqui, ó, x, aqui y. Gente, como é y igual a x ao quadrado, se eu jogar zero, fica olhando, vai ficar zero ao quadrado. Isso vai dar zero também. Então, gente, lembra que a minha tabelinha é sempre uma substituição no lugar do x ali em cima, tá? Então, no fim das contas, vamos fazer esse desenho primeiro, ó. Então, se eu joguei zero, deu zero, e aí a gente vai ter esse pontinho aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Então, ela passa pela origem do gráfico. Legal, né? Agora, logo depois disso, eu vou jogar um 1. Ó, e na hora que eu jogo 1, gente, 1 ao quadrado dá 1. Então, ó, a resposta vai ser 1 aqui do lado. Então, no fim das contas, eu vou vir aqui embaixo, vou marcar o meu número 1, vai bater no 1 aqui do outro lado, a gente vai fazer um pontilhadinho e pronto, ó, esse ponto tá perfeito, tá aqui, ó, belezinha. Vamos jogar mais, ó, vou jogar 2 agora. Na hora que eu jogo 2, ó, vai ficar 2 elevado ao quadrado, 2 no lugar do x, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, gente. Então tá aqui, ó. Aí a gente começa a perceber que é diferentão da reta. Só mas por quê? Porque quando eu joguei 2, ó, vai bater no 4. Deixa eu milimetrar meu gráfico, ó, 3, 4 lá na parte de cima. Então, ó, na hora que a gente juntar esses carinhas, olha onde é que foi parar esse pontinho, ó. Tá aqui em cima. Pessoal, mas e aí? Bom, chega já de a gente jogar valor positivo, vamos jogar negativo e ver como é que funciona. Pessoal, mas se você jogar negativo vai dar a mesma coisa, ó, vai dar na mesma. É isso que eu preciso que você veja. Se eu jogar menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Beleza? Então aqui no cantinho, ó, a gente vai colocar o nosso menos 1 aqui do lado. E agora eu vou pontilhar ligando um ao outro, né? Então, no fim das contas, bateu no 1 também. E, professor, tá parecendo que tá dando os mesmos pontos, só que jogado pro outro lado. Toda parábola, gente, toda função do segundo grau, ela é simétrica no gráfico, tá? Isso é muito importante. Nessa ocasião, o eixo de simetria é o y, mas nem sempre, tá? Pode acontecer dela ficar deslocada para algum dos lados. Logo depois disso, gente, ó, montei aqui no cantinho, ó, vamos mais. Ó, agora eu vou colocar menos 2. Se eu jogar menos 2 aqui dentro ao quadrado, fica 4 positivo, né? Lá da nossa linha de potência. Então aqui, ó, vai ficar o nosso menos 2 e aqui em cima vai bater no 4. E, gente, olha lá, ó, mesma coisa, igual eu te falei, deu simétrico. Pessoal, mas o que eu tenho a ver com isso? Gente, agora a gente só precisa unir esses pontos e montar a nossa parábola. É muito legal, gente, vocês terem a percepção
De fato, gente, que aqui o que aconteceu, ó, foi isso, ó, ela vai continuar crescendo lá em cima, mas olha que massa, ó, ela vem aqui para baixo, ela é curva, né? Ela não é reta, né, igual a nossa função do primeiro grau, perdão. A do segundo grau ela é uma curvinha. Então dá uma olhada nessa curvinha do jeito que ficou, ó. Então tá aqui. Isso daqui é a nossa parábola e ela é concavidade para cima. Professor, beleza, eu entendi o gráfico e tal, eu consigo fazer. Mas por que a concavidade deu para cima, né? Por que aconteceu isso? Porque, gente, o nosso A é o carinha que acompanha o x ao quadrado. E esse nosso A é 1. Professor, e o B e o C? São todos zero, eles desapareceram, mas essa função aí, ela é do segundo grau. Professor, o B e o C podem ser zero sem problema nenhum. O que não pode acontecer é o A ser zero. Então tá aqui o desenho da nossa primeira parábola do nosso curso. Beleza, legal, né? Então, no fim das contas, vem para a próxima aula para a gente começar a entender um pouquinho melhor como que a função do segundo grau funciona. Te espero lá. Valeu!